Olá pessoal, hoje vamos falar de figuras de linguagem, desde o seu conceito até classificação e exemplos. Indo para o conceito, as figuras de linguagem ou figuras de estilo são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa, ou seja, que se utilizam do recurso subjetivo da língua que nos permite ressignificar conceitos para melhor expressar a mensagem que desejamos. Quanto à classificação, podemos classificar as figuras de linguagem em figuras de palavras, de construção, de pensamento e de som. Começaremos falando das figuras de palavras. A primeira delas será a comparação. Uma relação de comparação explícita entre dois termos que é marcada pela presença de conjunção comparativa. Como exemplo, temos: ela é delicada como uma flor. Nesse caso, a conjunção comparativa é como e relaciona o sujeito ela com o predicado flor de maneira explícita. A metáfora, que é bem semelhante à comparação, utiliza palavras ressignificadas, ou seja, atribuímos novas funções a elas com a intenção de relacioná-las a outros conceitos. Segue o exemplo. A propaganda é a alma do negócio. Sabendo que propaganda é algo inanimado, não é um ser humano, sabemos que ela não possui alma. Mas como o conceito de propaganda é sempre relacionado ao sucesso de um negócio, dizemos que ela é a alma desse negócio. É o que faz com que o negócio seja conhecido, bem-sucedido. A próxima figura de linguagem é a metonímia. Neste conceito estilístico, promovemos uma substituição de palavras, desde que haja uma relação entre elas. A metonímia tem alguns tipos, como o efeito pela causa ou a causa pelo efeito. Como no exemplo, não respeitam nada, nem ninguém, nem meus cabelos brancos. Nesse caso, cabelos brancos relaciona-se à idade avançada dessa pessoa que se diz desrespeitada pelas outras. Temos também a parte pelo todo ou o todo pela parte. Exemplo, vou sair da casa dos meus pais e ter o meu próprio teto. Teto aqui relaciona-se à casa e também possibilita que a frase não fique repetitiva, repetindo o substantivo casa. Temos também a substituição do autor pela obra. Exemplo, estou lendo Jorge Amado. Nesse caso, estou lendo um livro de Jorge Amado. Mais alguns tipos de metonímia. O concreto pelo abstrato ou o abstrato pelo concreto. Exemplo, qual será o futuro da humanidade? Humanidade aqui relaciona-se aos seres humanos, que compõem essa humanidade. Então, a frase diz qual será o futuro dos seres humanos, das pessoas que fazem parte da humanidade. Há também a substituição da marca pelo produto. Exemplo, João vai precisar de gilete para tirar a barba. Gilete aqui seria a marca de uma lâmina de barbear. Há também a substituição do singular pelo plural. O aluno precisa manter silêncio na biblioteca. No caso, todos os alunos precisam manter silêncio na biblioteca, mas para que fique algo mais abrangente, podemos dizer também o aluno. Mais alguns tipos de metonímia, o continente pelo conteúdo. Exemplo, meu filho comeu um prato de arroz e feijão. Nesse caso, ele comeu o arroz e feijão que estavam no prato, e não necessariamente o prato louça. A classe pelo indivíduo ou o indivíduo pela classe. Exemplo, quanto mais o homem constrói, mais o homem destrói. Aqui, quanto mais os seres humanos constroem casas, novas cidades, automaticamente eles destroem a natureza, o meio ambiente. Um instrumento pelo utilizador. Exemplo, os computadores trabalham dia e noite. Nesse caso, os informáticos trabalham dia e noite, aqueles que se utilizam dos computadores para seu trabalho. Os últimos tipos de metonímia, a matéria pelo objeto. Exemplo,
Usou todo o ouro que tinha para impressionar. Usou todas as joias de ouro, todas as possibilidades, todos os brincos, correntes, anéis, etc. O sinal pela coisa significada. Exemplo, a coroa espanhola está sendo comentada nas redes sociais. Aqui relaciona-se à família real espanhola, que foi comentada recentemente por algumas polêmicas envolvendo a família. O proprietário pela propriedade. Exemplo, vou ao veterinário com minha cadela. Nesse caso, vou ao consultório do veterinário. E por último, o lugar pelo produto. Exemplo, vamos tomar um Porto. Nesse caso, vamos tomar um vinho do Porto. Porto, que é uma região muito famosa de Portugal pelos seus vinhos. A próxima é a sinestesia. Nela, ocorre a combinação de diferentes sensações numa só, ou seja, ocorre a mistura de sensações provenientes de diferentes sentidos, como a visão, o tato, o paladar e etc. Exemplos. Um amargo silêncio pairava entre marido e mulher. Aqui, amargo, silêncio. Amargo do paladar, o gosto amargo, e o silêncio dessa sensação de não ouvir nada. O grito branco da paz ecoou por toda a cidade. Grito branco, grito, barulho, ouvir, e branco como sensação visual, o branco da paz. A carta, escrita num preto áspero, dilacerou meu coração. Preto áspero como algo que seja mais insensível, digamos assim. Então a carta dilacerou o coração e ainda por cima foi escrita num preto áspero, algo mais rústico, mais ríspido. A próxima é a catacrese. Na catacrese são utilizadas palavras no seu sentido figurado por falta de uma outra palavra que se encaixe melhor no conceito que se pretende nomear. Geralmente, são atribuídas características de seres vivos a seres inanimados, como nos exemplos: a cabeça do alfinete, ou o dente de alho, ou o pé da mesa, a maçã do rosto, o braço da cadeira, a batata da perna, o pé da cama, o céu da boca, embarcar no avião, já que embarcar lembra embarcação, barco, navio, o fio de azeite, a árvore genealógica, a pele do tomate, a boca do túnel, a raiz do problema. A próxima figura de linguagem é a sinédoque, que caracteriza-se pela substituição de um termo por outro, ocorrendo uma redução ou ampliação do sentido desse termo. Isso acontece porque a relação que o termo substituído e o termo substituto estabelecem é desigual. Na prática, a sinédoque é bem semelhante à metonímia. Observemos os exemplos. O país é analfabeto. Aqui, o país representa todas as pessoas que fazem parte dessa nação. Então, quando dizemos que o país é analfabeto, estamos relacionando que todas as pessoas desse país podem ser analfabetas. Ele era o Judas da empresa. Judas representa traidor, já que Judas Iscariotes traiu Jesus e este era o seu mestre, né? A juventude é corajosa e destemida. A juventude aqui representa todos os jovens. Os jovens são corajosos e destemidos. A próxima é a alegoria, que é um conjunto simbólico que visa transmitir uma mensagem com um segundo sentido, além do sentido literal das palavras. A alegoria geralmente está muito presente em provérbios populares, em fábulas com fins morais e educativos e até mesmo em parábolas da Bíblia. Aqui temos um exemplo de Machado de Assis. A vida é uma ópera, é uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos,
muitos bailados e a orquestra é excelente. Aqui Machado de Assis relaciona a vida com uma ópera e vai comparando cada parte da ópera, desde o tenor ao barítono, como relações da vida, como pessoas que lutam umas com as outras por posições sociais, por cargos melhores e etc. A próxima é a perífrase, onde ocorre por meio de uma identificação indireta de um ser ou objeto através da sua caracterização, que é mais extensa e simbólica do que a simples utilização do termo correto. Bons exemplos de perífrase são cidade maravilhosa, cheias de encanto mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa aqui relaciona-se ao Rio de Janeiro. Para não dizer apenas Rio de Janeiro, cheio de encantos mil, dá-se uma conotação maior, grandiosa, como uma cidade maravilhosa. Moro no país do futebol, é o próximo exemplo. País do futebol, o Brasil, conhecido mundialmente pelo seu futebol. Adoraria visitar a Cidade Luz. Cidade Luz aqui, Paris, também famosíssima pelas suas luzes, pelos seus pontos turísticos. Meu animal preferido é o melhor amigo do homem, o cachorro, que é sempre relacionado ao melhor amigo do homem, por estar sempre ao lado do seu dono e entendendo, digamos assim, os pormenores da vida deste dono. Vamos agora para as figuras de construção. Começando com um anacoluto, que é uma frase partida, ou seja, que apresenta uma quebra na sua estrutura sintática, sendo concluída de uma forma alternativa. Exemplos de anacoluto. Conselhos, se fossem bons, não se davam, vendiam-se. Mariana, a leitura mantinha-a acordada durante a noite. Crianças, como ter paciência para elas? Então aqui vemos como essa estrutura sintática é quebrada e as palavras são colocadas de formas diferentes na frase, deixando-as com uma forma alternativa, com um novo modo de expressá-las. A próxima é a anáfora, que ocorre com a repetição de palavras no início de versos, orações ou períodos. Exemplos literários e musicais de anáfora. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria. Era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Aqui Manuel Bandeira representa a anáfora dessa forma, colocando no começo de cada verso, era uma estrela, era uma estrela, era uma estrela. E aqui um exemplo musical. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Tom Jobim aqui, nessa música famosa por ser interpretada por Elis Regina, coloca sempre no começo de cada verso é pau, é pedra, é um resto de toco, é um caco de vidro, é a noite, é a morte. Agora iremos para a anástrofe, que ocorre aqui na anástrofe uma leve inversão na ordem normal das palavras numa frase. Seguem exemplos de anástrofe. Passarinho, desiste de ter memória em nós do instinto teu. Que faço eu com essa indecisão minha? Aqui vemos bem claramente essa inversão dos termos, deixando a frase totalmente diferente. A próxima é o hipérbato, onde, diferente da anástrofe, ocorre a inversão brusca na ordem normal das palavras na frase. Exemplos de hipérbato. Mas, como o dele, batia dela o coração também. Não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Aqui vemos bem claramente essa inversão brusca dos termos, deixando a frase quase que incompreensível, deixando ela de uma forma que precisamos prestar bastante atenção na mensagem. Na síntese,
ocorre uma inversão tão violenta na ordem normal das palavras que ela fica praticamente desconstruída. Exemplo, a grita se alevanta ao céu da gente, ou por entre frio verdes passava folhas o vento. Aqui vemos como essas frases ficam bem desconstruídas, quase que incompreensíveis, onde a estrutura é totalmente distinta, totalmente diferente do que estamos acostumados a ver. Agora, o assíndeto ocorre com a ausência marcada de elementos de ligação entre as palavras e orações, como conectores e conjunções. Exemplos de assíndeto. Quem me dera viver livremente, rir, passear, dançar, cantar, me divertir, sair pelo mundo. Vemos claramente como essa ausência de conectores entre os verbos rir, passear, dançar, cantar, me divertir. Próximo exemplo, não entendo minha filha. Chora, grita, reclama, se entristece, se chateia, parece nunca estar bem. Mais um exemplo, a tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Agora o polissíndeto, que ao contrário do assíndeto, traz um uso excessivo e repetitivo de conjunções entre palavras e orações. Exemplos de polissíndeto. Há 2 dias meu telefone não fala, nem ouve, nem toca, nem tuge, nem muge. Veja o excesso de conjunções nem ouve, nem toca, nem tuge. Próximo exemplo. Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro. Aqui Fernando Pessoa usa sempre o conectivo e entre as palavras. Agora falaremos da elipse. Na elipse ocorre a omissão de termos da oração. Essa omissão, porém, não prejudica a compreensão da mensagem, já que as palavras ficam subentendidas. Pode haver elipse de sujeito, elipse de verbos, elipse de preposições, etc. Vamos aos exemplos. Exemplo de elipse do sujeito. Neste carnaval, vou sambar até amanhecer. Aqui temos a elipse do pronome pessoal eu. Neste carnaval, eu vou sambar até amanhecer. Mas não precisamos desse pronome pessoal, já que conseguimos entender o contexto da frase. Elipse de verbo. No fim do dia, nenhum familiar feliz com o desenvolvimento dos acontecimentos. Aqui, a forma verbal estava é elipsada, temos essa elipse, já que a frase poderia ser, no fim do dia, nenhum familiar estava feliz com o desenvolvimento dos acontecimentos. Elipse de preposições. A modelo saiu do camarim, cara lavada, pronta para a sessão de maquiagem. Aqui é a preposição de que está elipsada. A modelo saiu do camarim de cara lavada, pronta para a sessão de maquiagem. Elipse de conjunções. Gostasse você de mim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Temos a elipse da conjunção se. Se você gostasse de mim, se gostasse você de mim, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Partindo agora para o zeugma, que ocorre com a omissão de um termo da oração anteriormente mencionado. Assim, essa omissão não prejudica o entendimento da oração. Ou seja, no zeugma temos essa subintenção de algum termo, omitindo, mas ele sendo relacionado anteriormente. Por exemplos de zeugma temos: eu estudei a obra de Machado de Assis, Mariana de Jorge Amado. Ou seja, enquanto eu estudei a obra de Machado de Assis, Mariana estudou a obra de Jorge Amado. Mais um exemplo, eu gosto de MPB, minha mãe de música sertaneja. Temos também aqui, eu gosto enquanto eu gosto de MPB, minha mãe gosta de música sertaneja. Na primeira gaveta, há folhas, na segunda, cadernos. Também é a mesma questão. Enquanto na primeira gaveta guardo folhas, na segunda gaveta guardo cadernos. Vamos agora para a silepse,
Na silepse ocorre uma concordância com termos subentendidos ou com a ideia que se pretende transmitir, não com as palavras que compõem a frase. Pode haver silepse de gênero, de número e de pessoa. Temos um exemplo: o casal de patos nada disse, mas espanadaram, ruflaram e voaram embora. Aqui, o verbo espanadaram, ruflaram, voaram concorda com essa subintenção de casal, já que casal é constituído geralmente por duas pessoas. Exemplo de silepse de gênero. Ocorre a silepse de gênero quando há uma discordância gramatical entre os gêneros dos artigos, substantivos, adjetivos ou pronomes. Exemplo: Angra dos Reis é encantadora. A concordância aqui é feita com cidade, que está subentendida e é uma palavra feminina. A cidade de Angra dos Reis é encantadora. A gente está cansado, precisando de férias. A concordância é feita com o gênero do emissor e não com a locução pronominal. Nesse caso, podemos deduzir que o emissor é do gênero masculino. Então, ele concorda com esse gênero masculino. Por exemplo, a gente está cansado e não a gente está cansada, enfim. Silepse de número ocorre quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade, havendo uma discordância gramatical entre sujeito e verbo das orações que estão mais distantes do sujeito. Exemplo: a multidão encheu as ruas e protestaram por um ensino melhor. Protestaram está concordando com a ideia de muita gente, a multidão, as diversas pessoas protestaram, e encheu concorda apenas com multidão. E essa é uma concordância feita com essa ideia de plural, transmitida pelo substantivo multidão. O casal viajou pela Europa e tiraram muitas fotos. Aqui a concordância é feita com a ideia de plural transmitida pelo substantivo casal, já que casal, como disse anteriormente, é geralmente constituído por duas pessoas. A silepse de pessoa ocorre quando há discordância entre o sujeito e a pessoa verbal. Normalmente, os emissores incluem um sujeito da terceira pessoa do plural, eles, fazendo a flexão verbal na primeira pessoa do plural, nós. Exemplo: todos preferimos viajar de avião. A concordância é feita com nós e não com eles, já que se fosse eles, seria eles preferem viajar de avião. Os três íamos conversando sobre assuntos cotidianos. Aqui, da mesma forma, a concordância é feita com nós e não com eles, já que se fosse eles, a concordância seria eles iam conversando sobre assuntos cotidianos. Seguimos agora para a hipálage, onde ocorre a atribuição de uma característica de um ser ou objeto a outro ser ou objeto, que se encontra relacionado com ele ou próximo dele. Exemplos de hipálage. Deitado na rede, Ricardo lia um livro sonolento. Aqui podemos relacionar sonolento tanto com Ricardo quanto com o livro, que talvez fosse um pouco entediante e nesse sentido sonolento. Minha avó fazia um tricô rápido e incessante enquanto via a novela. Ou esse sapato não entra no meu pé. Essa blusa não cabe em mim. Chegamos agora ao pleonasmo, que ocorre com a repetição de ideias, havendo um uso excessivo de palavras na transmissão de uma mensagem. Quando é um pleonasmo literário, a repetição de ideias é intencional, visando intensificar o valor expressivo das palavras. Temos exemplos de pleonasmo literário. Aqui nesse poema de Vinícius de Moraes, e rir meu riso e derramar meu pranto. Rir automaticamente relaciona-se a riso, e derramar o pranto também relaciona-se a chorar. Nesse caso, Vinícius de Moraes quis trazer essa expressividade maior, a questão de rir meu riso, derramar meu pranto. Próximo exemplo, chovia uma triste chuva de resignação. Manuel Bandeira também trouxe essa questão. Se chovia, automaticamente era chuva. Mas para trazer essa maior expressividade,
essa maior ênfase ao que ele queria transmitir, ele repete essa questão do chovia e chuva. Morrerás morte vil na mão de um forte. Gonçalves Dias traz também essa questão. Se morrerás, certamente será morte. Mas para trazer essa ênfase maior, essa questão mais profunda, repete-se morrerás e morte. Há também os pleonasmos viciosos, como subir para cima, entrar para dentro, repetir de novo e hemorragia de sangue. Os pleonasmos viciosos geralmente são mal vistos pela norma culta, já que eles trazem esse excesso desnecessário de informação. Vamos agora para as figuras de pensamento, começando com a antítese. Na antítese ocorre a aproximação de conceitos contrários, sendo enfatizada essa relação de antagonismo. Exemplos de antítese. Alegria e tristeza são duas constantes da vida. Todos os dias, os médicos lidam com a vida e a morte. Sem a escuridão, não saberíamos apreciar a luz. No Rio de Janeiro, de um lado você vê pobreza, do outro lado você vê riqueza. Podemos perceber que a antítese traz esses extremos, geralmente, como alegria e tristeza, vida e morte, escuridão e luz, pobreza e riqueza. Essa é a principal função da antítese, trazer esses elementos tão antagônicos numa mesma percepção, digamos assim. Agora, a apóstrofe, que é o chamamento ou invocação de alguém ou de algo personificado, equivale sintaticamente ao vocativo. Exemplos de apóstrofe. Filho, estou aqui te esperando. Espera, meu amor, que eu estou chegando. Venha, Felipe, está na hora de dormir. É, Senhor, o contrário que mais temo. Aqui, como percebemos, a apóstrofe é sempre esse chamamento, esse vocativo. O eufemismo, que ocorre com a utilização de palavras agradáveis em substituição de outras mais chocantes, de forma a suavizar o discurso e evitar assuntos desagradáveis. Exemplo: após tanto sofrimento, finalmente entregou a alma a Deus, substituindo aqui, após tanto sofrimento, finalmente morreu. Minha irmã está muito cheinha, ao invés de dizer que ela está gorda. E aquele aluno é desprovido de inteligência, ao invés de dizer que ele é burro. Aqui o eufemismo traz essa questão de suavizar o discurso, para trazer mais sensibilidade, digamos, a assuntos um pouco mais desagradáveis de serem discutidos. A gradação ocorre com a intensificação ou suavização progressiva da mensagem através do encadeamento crescente ou decrescente de ideias. Exemplos de gradação. Em menos de um ano, passou de estagiário a funcionário, a chefe e a tirano. Temos essa crescente. Ele começou como estagiário, passou a funcionário, a chefe e a um chefe um pouco autoritário, digamos assim. Minha prima sempre se achou bonita, linda, deslumbrante. Sempre se achou a mulher mais vistosa do mundo. Aqui, uma prima com uma super autoestima, que se achava bonita, depois linda, depois deslumbrante e agora a mais vistosa do mundo. Ela berrou, gritou, falou, sussurrou, murmurou. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Aqui temos a decrescência, já que ela começou berrando, gritando, falando, passou a sussurrar e murmurar, já que não havia mais nada a ser feito. A famosa atriz já foi milionária, rica, classe média e até remediada. Quem diria que acabaria sua vida na miséria? Aqui também um exemplo de decrescência, já que a atriz famosa, que era milionária, foi decaindo até acabar a vida na miséria. A hipérbole, que ocorre com a intensificação de um sentimento ou ação
que se traduz num grande exagero da realidade. Exemplos de hipérbole. Há séculos que estou esperando por esse dia. Ele veio voando, mas não conseguiu chegar a tempo. Ou chorei litros com essa notícia. Obviamente, percebemos que são frases exageradas, já que não há possibilidade de esperarmos séculos por um dia, ou ir voando a algum lugar, ou então chorar litros com uma notícia, seja ela a pior de todas. Vamos agora à ironia. A ironia transmite-se de forma intencional, com o oposto do que se pretende realmente transmitir, visando satirizar uma determinada situação. A ironia na comunicação oral é muito percebida através da entonação. Como na escrita não temos esse recurso, é bem interessante prestar atenção no que está sendo dito para pegar essa referência irônica. Exemplo: foi você que quebrou a jarra? Que belo serviço! Ou ela foi tão simpática que eu só queria ir embora bem rápido. Ou então, meu filho é um santinho, apenas teve 3 suspensões desde o início das aulas. Vamos ao paradoxo, que ocorre com a associação de conceitos contraditórios na representação de uma só ideia, passível de ser real, mesmo que antagônica. Exemplos de paradoxo. Minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Já estou cheio de me sentir vazio. Alegria é assunto sério, devendo ser tratado com devido respeito. Aqui vemos bem claramente os paradoxos. Sonhar acordada, cego e vejo, arranco os olhos e vejo, cheio de me sentir vazio, e alegria é assunto sério. Vamos agora à prosopopeia, que ocorre com a atribuição de características, sentimentos e ações humanas a seres inanimados e ou irracionais. Exemplos de prosopopeia. As folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. O passarinho, furioso com a convencida arara, disse que ia embora. A água não para de chorar. As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. Finalizaremos com as figuras de som, começando com a aliteração, que ocorre com a repetição ritmada e harmônica de sons consonantais. Aparece predominantemente nos fonemas iniciais das palavras, como no exemplo: chove, chuva, chove sem parar. Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou o rato roeu a roupa do rei de Roma. A próxima é a assonância, que ocorre com a repetição harmônica irregular de sons vocálicos. Ela aparece predominantemente na sílaba tônica da palavra. Exemplos: a pálida lágrima de Flávia. Na messe, que enlourece, estremece a quermesse. Ou a boa boca da moça. A onomatopeia, que reproduz sons indicando de forma escrita os ruídos produzidos pelo ser humano, pelos animais, por objetos e na natureza. Como exemplo, o boom da explosão foi ouvido em toda a cidade. Ou o ovo caiu da mesa e fez ploft no chão. Ou você não está ouvindo o trim do telefone? A onomatopeia também é bem utilizada em histórias em quadrinhos, animes e etc. A paronomásia, que ocorre com a utilização de palavras parônimas na realização de um jogo de palavras. Por exemplo, temos exportar é o que importa. O passarinho pousou e posou sentindo-se uma águia. Ou você tem que ler muito, sobretudo se quiser escrever sobre tudo. Para finalizar, temos alguns exemplos de palavras parônimas, como acidente e incidente, aferir e auferir,
cumprimento e comprimento, descrição e descrição, eminente e iminente, fluvial e pluvial, tráfego e tráfico. Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui essa explicação breve sobre as figuras de linguagem e a sua utilização como recurso expressivo e estilístico da língua. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!